número 11 do projeto Alicerce 2021. A gente terminou a parte de aritmética com as 10 primeiras aulas. Terminamos toda a aritmética básica. Toda lógica, exagero, mas aquilo que a gente achou de principal. Hoje começa a álgebra. Falaremos sobre o que é álgebra, a ideia básica do uso da álgebra, que eu chamo de algebrizar, e como se resolve a equação de primeiro grau, tá? Um assunto básico, necessário, e nós vamos abordar na aula de hoje, ok? Então, vamos iniciar o compartilhamento da tela. Pronto. Todos aqui vendo a nossa tela, Alicerce 2021. Vamos aqui para a nossa aula número 11. O tema dela, então, é conceitos de álgebra e analogia da balança. Eu vou usar para entender como é que resolve justamente o tópico seguinte. Como é que se resolve uma equação de primeiro grau? Essa analogia da balança ela é boa para a resolução, tá certo? Localizando a gente no tempo e no espaço. Nós estamos aqui, ó, né, no item 9. Aqui. Programei a princípio para essa aula de hoje, né? Esse vídeo agora a parte 1, e a parte 2 da parte de equação de primeiro grau vai envolver os sistemas de equações de primeiro grau, tá certo? Então, vamos lá. Bem, a primeira pergunta é o que é álgebra, né? Bem, álgebra é a parte da matemática que usa letras para representar, né? Usa letras para representar números desconhecidos, tá? Números que eu não conheço e quero achar, e quero descobrir. Então, a álgebra, ela permite essa manipulação. Se eu uso uma letra para simbolizar um número que eu ainda não conheço, eu posso tentar descobrir esse número. Professor, isso é para quê? Uma viagem da matemática? Isso tem utilidade prática? Tem muita utilidade prática. E eu vou começar dando um exemplo bem básico, né? Se eu tenho um problema, eu vou num supermercado, compro dois chocolates e vou em outro supermercado e compro 3 chocolates. Quantos chocolates eu comprei ao todo? Esse problema é um problema bem básico, bem simples, que qualquer pessoa pode passar algum dia quando precisar somar objetos de mesma natureza. Então, o que eu falei agora é a ideia do 2 mais 3, né? E eu perguntei quantos chocolates eu comprei ao todo. Então, isso aqui é uma operação de adição, que a maioria das pessoas sabe dizer que a resposta é 5. Agora, se eu tivesse um outro problema prático, que é o seguinte, a minha mãe me mandou comprar 5 chocolates. Beleza, eu tive que comprar 5 chocolates. Só que eu fui num primeiro supermercado e só tinham 2 chocolates disponíveis. Só tinha 2 disponíveis. Eu precisei ir num segundo supermercado. A pergunta é, quantos chocolates eu tenho que comprar nesse segundo supermercado? Ou seja, esse meu número desconhecido aqui, que eu acabo de dizer, é um número de chocolates. A gente usa uma letra para representar. Essa letra, a letra mais usada é a letra X, e eu acabo de usar ela aqui para montar a nossa primeira equação. Então, eu estou perguntando quantos chocolates eu tenho que comprar nesse segundo supermercado, que somados com os 2 primeiros chocolates que eu já comprei, vão totalizar os 5 chocolates que foram encomendados. Então, é a ideia de ida e de volta, né, pessoal? Quer dizer, aqui eu tinha o 2 e o 3 e cheguei no resultado 5. Aqui eu tenho o número 2, o número 5, e queria saber da onde, né, qual foi o número que foi somado com 2 para chegar em 5. Então, no fundo, estamos falando aqui da mesma coisa, da mesma conta, só que vista sob óticas diferentes, né? Na vida real, isso acontece. Goste você ou não, isso acontece. Então, por isso que a álgebra é tão importante. Para quem não sabe, a álgebra começa de maneira bem clara no século XV, né?
com um cara chamado Viet. Quando ele começa, para as equações, ele passa a utilizar letras como parâmetros. Muitos consideram, então, a fundação da álgebra aqui, tá certo? Alguns já usaram até letras antes, mas não com esse caráter genérico que Viet usou. Então, se eu tivesse que falar um surgimento para a álgebra, não tem esse dia claro, eu diria por volta daqui, do século XV a XVI. No século XIX, quando Gauss formaliza os números complexos, e também nesse mesmo período, né, é formalizado os números negativos, ele dá uma espécie de um grito de independência da álgebra, e a álgebra passa a viver. Vale lembrar que quando o Viet surgiu, a geometria matemática era sinônimo de geometria. Então, eu posso dizer que nesses 4 séculos aqui, 3 ou 4 séculos aqui, a álgebra existiu a reboque da geometria. A partir daqui, não. A partir daqui em diante, a álgebra existe por conta própria. E hoje, eu não tenho a menor dúvida de dizer que ela é, de longe, a parte mais estudada, mais pesquisada, mais desenvolvida na matemática, tá? Então, ela é muito importante, só que nós, professores, né, justificamos muito pouco para os alunos para que serve a álgebra. Ela é essencial. Uma aula básica aqui de algebrização, né? O que eu chamo de algebrizar, é o verbo, substantivo algebrização. É usar a álgebra na prática. Então, quando eu falar agora em um número qualquer, você vai usar a letra X. Quando eu falar o dobro de um número, você vai usar 2x. E aqui tem um vezes entre eles, né? A metade de um número, x dividido por 2. E assim por diante. Nessa lista aqui, eu falo várias situações onde nos problemas, isso aqui é o português, né? Como está mostrado aqui. Isso aqui eu costumo brincar e chamar, quer dizer, isso aqui é a representação algébrica, eu também costumo brincar que isso aqui é o matematiquês, que é uma língua que a matemática usa. No Japão, eu vou escrever isso aqui e a pessoa vai ler e vai entender, apesar de eu não saber falar japonês, tá certo? Então é isso, tá apresentado o que é álgebra. O objeto central da álgebra é a equação, né? Então, para existir equação, a gente tem 2 elementos fundamentais. Precisa ter igualdade, precisa ter letra. Então, como está mostrado aqui nesse exemplo, aqui está a igualdade e aqui está a letra. A igualdade, ele separa o lado esquerdo do lado direito. O lado esquerdo a gente costuma chamar de primeiro membro. O lado direito a gente costuma chamar de segundo membro. Então, o primeiro membro dessa equação é o número 5, e o primeiro membro dessa equação é a expressão algébrica x mais 2. Então, eu volto para aquele exemplo anterior, né? Onde eu tenho um termo desconhecido que eu quero conhecer, que eu opero com o número 2 e chega o resultado 5. Então, equação é isso, né? Ele tem que ter. Se faltar, por exemplo, se eu escrever 3x mais 7, isso aqui não é equação. Por que isso aqui não é equação, pessoal? Pelo fato de faltar a igualdade, né? Falta a igualdade. Se eu escrever 4 menos 3 igual a 1, isso aqui também não é equação. Por quê? Também não é equação, porque falta agora a letra, né? Agora falta a letra. Tem uma igualdade, mas agora não tem letra. Então, essas duas coisas, se faltar ou igualdade ou faltar letra, não tem equação. A letra tem alguns sinônimos, né? Eu posso chamar essa letra aí de variável, posso chamar de incógnita, posso chamar de termo desconhecido. Então, ao longo da aula, e posso chamar de letra também. Ao longo da aula e das minhas aulas, eu costumo utilizar esses vários termos, eu, né, e a maioria dos professores de matemática aqui no Brasil, tá? Ok, vamos prosseguir. Outro conceito importante é identificar... Opa, houve um probleminha aqui. Pronto. É identificar o que é grau de uma equação, né?
E como está escrito aí, o grau de uma equação corresponde ao maior expoente, que é a variável que a letra, que a incógnita possui. Então, nesse exemplo aqui, nesse primeiro exemplo aqui, 5x mais 5y mais 1 igual a 3, a variável y está elevada ao número 1. Você sabe que quando um número está elevado a 1, eu não preciso escrever o expoente. Então, y elevado a 1 é igual a y. Então, o expoente maior dessa equação é o expoente 1. Consequentemente, essa equação é de primeiro grau. Já essa daqui tem um termo aqui da letra t elevado a 1. Agora, a letra t aqui está elevada a 2. Então, ela é de segundo grau. Nesse exemplo aqui, nós temos duas variáveis. Em relação à variável x, essa equação é de terceiro grau. Por quê? Porque o x está elevado a 3. Em relação à variável y, ela é de primeiro grau, porque y está elevado a 1. Nessa outra aqui, ó, grau 2, grau 3, grau 4. Então, essa equação aqui, como pega o maior expoente, é de quarto grau. Veja que em todos esses 8 exemplos, já analisei os 4 da esquerda, vou analisar agora os 4 da direita, todos eles têm igualdade e têm letra. Esse é o que faz um objeto ser chamado de equação. Aqui, qual, pessoal? Equação de quarto grau. Nesse aqui, em relação à variável w, é de terceiro grau. Em relação à variável x, cadê esse 3 aqui? Em relação à variável x, ela é de segundo grau. O penúltimo exemplo, a variável a está elevada aqui a 5 e a variável a está elevada aqui a 3. Então, consequentemente, é uma equação de quinto grau. E para terminar, o último exemplo, qual é o grau, pessoal? Equação de sétimo grau. Então, em tese, a gente pode enfrentar equações de todos esses tipos aí, tá? No ensino médio, a gente costuma ensinar basicamente equações de primeiro grau e de segundo grau. Não costumamos ensinar de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau. Por quê? Porque as fórmulas gerais de resolução das equações de um grau maior, a partir do 3, elas começam a ficar muito grandes. Na de terceiro grau, na de quarto grau. E um matemático francês famoso, que morreu num duelo, lá no período da Revolução Francesa, ele descobriu que a partir do sexto grau, do quinto grau em diante, melhor dizendo, as equações não têm fórmula geral de resolução. Isso é uma informação bem interessante e tem a ver com o conceito de teoria de grupos, tá certo? Vamos lá, prosseguindo aqui nessa tela, então eu mostro, agora eu vou começar a falar sobre o que é resolver uma equação de primeiro grau, né? Quer dizer, resolver uma equação de qualquer grau significa achar um número que substitui a letra e torna a sentença verdadeira. Ou seja, qual é o número que eu posso colocar aqui no lugar do x, que somado com 2, dê resultado 5. Se eu tentar o número 6, se eu tentar somar 6 com 2, então no lugar do x eu botei o 6, 6 mais 2 vai dar 8. 8 não é igual a 5, isso aqui é falso. Posso tentando vários números, 0. 0 mais 2 igual a 5. 2 não é igual a 5, falso. Mas se eu tentar o número 3, vai funcionar, porque de fato 5 é igual a 5. Toda vez então, que você gera uma sentença verdadeira, esse cara é raiz. A gente costuma botar o conjunto verdade ou o conjunto solução. Então, a gente usa a letra S de conjunto solução e escreve aqui o número 3
como o único elemento do conjunto solução. Alguns também chamam isso aqui de conjunto verdade. Então, verdade é a letra V, conjunto solução. Né? E esse númerozinho, que foi no caso aí o 3, a gente costuma dar um nome para ele. Ele é chamado de raiz, ou solução, ou resposta da equação. Então, a raiz dessa equação é o número 3. Né? Não é difícil perceber que 3 mais 2 é igual a 5. Agora, eu vou usar aqui uma analogia muito interessante para a gente entender o procedimento que vai ser utilizado para resolver uma equação de primeiro grau, um procedimento padrão. E essa analogia é feita com uma balança de 2 pratos. Todo mundo já foi na feira e já deve ter visto uma balança, que de um lado ele bota os pezinhos lá de metal, e do outro lado bota lá o legume, a fruta, para a gente pesar. O fundamental dessa balança é que haja igualdade entre os pratos. O prato da esquerda tem que estar equilibrado, né? A ideia de equilíbrio tem que estar equilibrado com o prato da direita. A equação também tem uma ideia de igualdade. Então, eu vou imaginar que o prato da esquerda vai ser o meu primeiro membro e o prato da direita vai ser o meu segundo membro. Ou seja, quanto vale meu segundo membro aqui? Não vale 5? Eu botei 5 objetos. Vale frisar que tem que ser objetos iguais. Não podem ser objetos diferentes. Qual objeto? Você escolhe. Se eu for numa feira, eu vou pensar, por exemplo, sei lá, em laranja. Então, eu botei 5 laranjas do lado direito, no prato da direita. Então, isso vai ser o meu segundo membro. E no meu primeiro membro, ou seja, no meu lado, no meu prato da esquerda, eu coloquei 2 objetos, 2 laranjas, como está indicado aqui, e botei uma caixa. Imagina uma caixa fechada, ou seja, que você não conhece o conteúdo dentro, e nela você colocou uma certa quantidade de laranjas que você quer descobrir. Então a pergunta é essa: quantas laranjas tem nessa caixa fechada que, unidas as 2 laranjas que foram colocadas aqui no mesmo prato da esquerda, equilibram as 5 laranjas da direita? Então, resolver uma equação é descobrir quantas laranjas tem nessa caixa fechada. Então, essa analogia é boa, acho que de fácil compreensão, né? E que pode ser usada para as equações. Ela não pode ser usada para todas, porque a ideia do negativo já fica abstrata, ela tem limitações de ideia, mas vale como forma de compreensão para quem nunca achou lógico os procedimentos de uma equação. A balança vai ajudar a gente a entender como se resolve uma equação. Então, a pergunta central vem agora. E aí, pessoal, como é que se resolve uma equação de primeiro grau? Então, eu repeti ali a figura, né? Aqui a caixa fechada, as 2 laranjas, elas estão equilibradas com as 5 laranjas. Eu estou representando justamente essa equação daqui, x mais 2 igual a 5. Então, a grande sacada, né, a grande procedimento aqui que eu vou usar para a balança é a seguinte: nós podemos retirar uma mesma quantidade de objetos iguais dos 2 lados da equação. Se eu faço isso, é fundamental vocês entenderem que o equilíbrio da balança, a igualdade entre os pratos, permanece. Esse mecanismo, então, esse procedimento, então, não vai desequilibrar a balança. Então, a igualdade permanece. Nesse caso, que quantidade é essa que eu posso tirar dos 2 lados da equação e que vai simplificar a minha vida? Nesse caso,
são 2 laranjas. Eu posso tirar essas 2 laranjas daqui e tirar mais 2 laranjas daqui. Se eu tiro 2 laranjas de cada prato, eu vou ter essa nova figura aqui de baixo. Vai sobrar no prato da esquerda só a caixa fechada, vai sobrar no prato da direita 3 laranjas, e aí eu concluo que como o equilíbrio permaneceu, vale outro detalhe bem importante, é que o peso dessa caixa fechada é desprezível, tá, pessoal? O peso da caixa fechada, ele é desprezível. Então, o que tem dentro? Desprezível. O que tem dentro da caixa vai equilibrar essas 3 laranjas. O que me leva a concluir, então, que o que existe dentro da caixa são 3 laranjas. Ou seja, X, né? Quer dizer, aquele número desconhecido meu vale 3. Então, agora, escrevendo aqui com bastante atenção o procedimento. Hein? Preste atenção. Então, eu tinha X mais 2 como primeiro membro, eu tinha 5 como segundo membro. Então, eu retiro 2 laranjas. O que é retirar na matemática é subtrair. Eu subtraio 2 laranjas no prato da esquerda e subtraio 2 laranjas no prato da direita. Ao fazer isso, eu fiz surgir aqui 2 elementos simétricos ou opostos. E eles se cancelam. E quando eles se cancelam, vai sobrar o elemento neutro da operação de adição e de subtração, que é o número 0. Então, ficaria em tese aqui x mais 0, que é o que sobrou depois do cancelamento. Então, agora você vai entender que o cancelamento na matemática utiliza realmente, eu já tinha falado isso na aula 1, a ideia das operações inversas, e vai ficar aqui 5 menos 2. Só que qualquer número somado com um elemento neutro, a definição de elemento neutro é justamente essa. É o elemento que você opera e não acontece nada. Então, vai sobrar só x. Então, percebam que o primeiro membro, a variável x, ficou isolada. Então, a variável ficou isolada no primeiro membro. O que eu quero dizer com isso? Ela ficou sozinha. Não tem mais nenhum número acompanhando essa letra X. Então, ela ficou isolada. E no lado direito, ficou a conta 5 menos 2. Então, é interessante perceber que o número 2, que estava somando no primeiro membro, ele passou aqui para o segundo membro subtraindo. Ou seja, eu tinha a adição no primeiro membro e esse mesmo número 2 foi para o outro lado subtraindo. Então, se eu pudesse resumir, professor, resuma qual é o procedimento que você tem que usar para resolver uma equação de primeiro grau. Então, o procedimento consiste em 2 etapas. Primeira etapa, uma etapa básica, isolar a variável. É isso que você tem que fazer. Se você isolar a variável, você vai encontrar o valor da incógnita. Aí a pergunta é, como, professor, eu faço isso? Bem, você faz isso, agora vem a etapa mais importante, passando todos os números, tem que ser todos, né? No caso aqui só tem um, que era o número 2, mas se tiver mais de um, tem que fazer isso com esses, né? Mais de um que apareça. Passando todos os números que estão, né, do mesmo lado do x, né, que estão juntos, né, ao x. A x é o termo desconhecido. Passando eles para onde? Para o outro lado ou membro da equação. E ao fazer essa mudança, tem que ser feito com a operação inversa. Sempre você vai passar para o outro lado com a operação inversa, né? Então, se eu tivesse x menos 3 igual a 10, então esse 3
para eu isolar a variável x, tem que passar para o outro lado, e passa com a operação inversa. A operação inversa da subtração é a adição. Se eu tivesse agora 2 vezes x igual a 12, o 2 tem que passar para o outro lado. Então, ele está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Tem professor que fala essa frase aqui, né? Pessoal, você tem que passar o número para o outro lado. Quando o número mudar de lado, pessoal, muda de sinal. Eu não gosto muito de falar desse jeito, porque a gente vai pensar que sinal, às vezes, é positivo e negativo. De fato, aqui era negativo e aqui ficou positivo, mas aqui era positivo e aqui continuou positivo. Não houve mudança de sinal do ponto de vista de sinal do número. O que é correto, então, dizer sempre é que vai mudar a operação. E vai sempre pegar a operação inversa. Para resumir isso que eu acabei de falar, é interessante que vocês vejam essa tela agora, aqui. Essa tela aqui, deixa eu apagar isso aqui que invadiu, tá? Da tela anterior. E aqui eu apaguei, era a incógnita. Pronto. Eu mostro aqui 7 casos básicos envolvendo apenas uma mudança de lado, tá? De um número. Ou seja, em todos esses 7 exemplos aqui, nós temos o número 2 acompanhando a variável x. Olha aqui o número 2 e olha aqui a variável x. Olha aqui o número 2 e olha aqui a variável x. O que é que muda de um para outro? É a operação. Aqui no primeiro é a adição, segundo subtração, terceiro multiplicação, quarto divisão, quinto potenciação, sexto radiciação, que esse 2 aqui da raiz quadrada a gente não precisa escrever, e sétimo da logaritmação. Em todas elas tem x e tem 2. Em todas elas o resultado é 16. Veja que o segundo membro de todas elas é 16. Então, a gente acaba de resolver agora, nessa tabela, 7 casos, né? O mais vai virar menos, que é a operação inversa da adição e a subtração. O menos vai virar mais. Né? Então, de fato, 16 menos 2 é 14. Qual é o número que somado com 2 dá 16? De fato, é o 14. E 16 mais 2 aqui vai dar 18, no segundo exemplo. Então, qual é o número que subtraído 2 unidades dá resultado 16? De fato, é o 18. Se você faz 18 menos 2, né? Vai dar 16. Pronto, essa ideia vale para todos. Então, aqui, agora, o 2 multiplicando passa dividindo. Então, aqui o resultado vai dar 8. O 2 aqui dividindo passa para lá multiplicando. Então, o dobro de 16 é 32. Aqui, a potenciação, né? Ele está na forma de potência. Né? Aqui ele passou para o outro lado, aqui, na forma de raiz. Né? Então, aqui a raiz quadrada de 16, então a resposta deu mais ou menos 4. Qual é o número que é elevado ao quadrado a 16? E aqui surgem duas respostas. Tanto o 4 elevado ao quadrado dá 16, como o menos 4 elevado ao quadrado também vai dar 16. Então, nós temos duas soluções aqui. Enquanto nas 4 primeiras só tiveram uma solução, nessa quinta equação tem duas. Na sexta exemplo, a radiciação vira potenciação. 16 ao quadrado é 256. Qual é o número cuja raiz quadrada é 16? É o número 256. E para finalizar, o logaritmo de que número na base 2 dá 16? O número é esse daqui, ó. É o 2 elevado a 16. Ou seja, transforma mais uma vez em potenciação, já que logaritmação é a operação inversa da radiciação. Então, aqui nessa etapa está mostrado com toda clareza que um número, quando muda de sinal, ele muda, o 2 muda de lado, sempre, nesses 7 exemplos, com a operação inversa. Então, essa tabela aqui resume aquele procedimento que eu escrevi na etapa anterior, tá? Pronto, vamos agora falar de casos, né? Uma resolução de equações que tenham mais etapas, equações de primeiro grau. Aqui temos uma novidade, que o número 2, que o número, eu tenho dois números que estão no mesmo membro que é igual. Eu tenho o número 2 e eu tenho o número 5. Então, quando eu falo em isolar a variável, que é o primeiro passo, eu tenho que passar dois números para o outro lado. Quais? Os números 2 e o número 5.
Então, a pergunta natural é, quem vai primeiro? Tem ordem? A resposta é sim. Tem ordem, sim. E a ordem que vai para o outro lado tem a ver com a ordem das operações. Na aula 1, eu comentei das 7 operações. Mas não discuti muito a questão da ordem. Vamos discutir um pouquinho aqui a questão da ordem das operações. Eu tenho aqui, por exemplo, 4 mais 3 vezes 2 ao quadrado. Está aqui uma conta que eu acabo de oferecer para vocês, onde aparece 3 operações. Aparece adição, aparece multiplicação e aparece potenciação. É natural aqui, quando você vai fazer essa conta, professor, eu faço qual primeiro? Bem, existe uma ordem que precisa ser seguida, né? Existe uma ordem. Essa ordem manda fazer o trio potenciação, radiciação, logaritmação em primeiro lugar. Em segundo lugar, a multiplicação e a divisão. E em último lugar, a subtração e a adição. Então, quem somar aqui 4 mais 3, 7, vai errar. Não pode começar pela adição. Tem que começar aqui pela potenciação. 2 ao quadrado dá 4. Só em seguida, agora, eu passo para multiplicação. 4 vezes 3 vezes 4, 12. E só agora é que eu posso fazer a adição, já que a adição está em terceiro lugar. Só que nós comentamos que a equação... Então, essa é a ordem, pessoal, dos números. Isso é um fato, você tem que seguir. Se você quiser mudar essa ordem por algum motivo, você deve usar parênteses, colchetes ou chaves. Mas essa ordem é uma regra na matemática. Tem que ser seguida essa convenção. É uma convenção, é um combinado que foi feito, tá? E ela deve ser seguida. Agora, se você tem que resolver uma equação, vale frisar que a equação, né? Eu deixei bem claro lá naquele exemplo 2 mais 3, você pergunta o resultado de uma conta, esse é o normal. E o invertido é quando você dá o resultado, né? Dá um dos números e quer saber o outro. A equação, por si só, na sua essência, ela já é uma inversão na ordem da conta. Se ela é uma inversão na ordem da conta, então a gente tem que seguir a ordem inversa. Ou seja, a adição e a subtração, que eram os últimos, na equação passa a ser o primeiro. Então, quem é o primeiro número a mudar de lado é aquele que estiver somando ou subtraindo. No caso aqui, o número que está somando ou subtraindo é o número 5. Então, eu sou obrigado a começar passando o 5 para o outro lado. Qual é a operação inversa da adição? Subtração. É por aqui que eu tenho que começar. Se eu começar pelo 2, eu vou errar essa equação. Tá? Pronto. Então, fica 2x igual a 11 menos 5 vai dar 6. E só agora eu vou passar o 2 para o outro lado da equação. Só agora eu vou isolar a variável. E se ele está multiplicando, a operação inversa qual é, pessoal? Divisão. Então, a resposta é 3. Se eu fosse falar em termos de português aqui, qual é o número cujo dobro, somado com 5, dá resultado 11? Esse número, de fato, é o 3, porque o dobro de 3 dá 6, né? O dobro de 3 dá 6, e 6 mais 5 dá 11. Então, fique bem claro que existe uma ordem a ser seguida nas equações. Eu vou dar mais 2 exemplos para enfatizar essa questão da ordem. Note que nesses 2 exemplos eu usei os mesmos números, os números 9, 5, 9, 5 e 3. Usei as mesmas operações, divisão e subtração. Aqui a divisão e aqui a subtração. Mesma coisa, subtração, divisão. O que mudou basicamente entre as duas é que aqui eu primeiro pego o número desconhecido e divido por 3. E esse resultado eu vou subtrair 5. Para chegar no resultado 9. Aqui nessa outra, não. Eu vou pegar o número desconhecido e vou subtrair 5 primeiro. Primeiro eu faço a subtração e depois eu faço a divisão. Então, quem vai mudar de lado aqui vai ser diferente. Porque aqui eu vou seguir aquilo que eu falei agora há pouco, né? O número que está subtraindo é o 5. E subtração tem prioridade. Então, a resolução correta dessa equação aqui é passar o 5 para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa é a adição. Pronto. Agora fica 9 mais 5 fica 14.
Agora sim, eu passo o 3 para o outro lado multiplicando e vai dar resultado 42. Então, veja a ideia, né? Eu tinha o número 42 como, aí eu divido por 3, chego no número 14 e depois subtraio 5, chego no número 9. Aí depois, para desfazer esse processo, eu tenho que somar 5, veja eu somar aqui, eu tenho que somar 5 para voltar para o 14, e depois eu preciso multiplicar, olha aqui, por 3 para voltar para o 42. Então fica bem claro a ida e a volta. O que vai mudar aqui é que, nesse caso aqui, o número desconhecido eu vou resolver, mas ele vai começar com subtração e só depois vem a divisão, né? A subtração vem primeiro. Então, como é que seria a resolução agora aqui? Quem tem que mudar de lado primeiro agora é o 3, já que ele está dividindo todo o primeiro membro. Então, já que ele está dividindo todo, note que o 3 da esquerda não divide todo o primeiro membro, só divide x. E esse 3 da direita divide todo o primeiro membro. Então, ele passa para o outro lado multiplicando. Ou seja, o primeiro número a mudar de lado aqui, no caso, agora é o 3. É o cara que está dividindo. Mas por quê, professor? Se eu inverteu a ordem, inverti pelo fato da sequência de operações ter sido mudada aqui na equação. Continuando aqui, 9 vezes 3 vai dar 27. E passando aqui o 5 para o outro lado, vai dar 27 mais 5, vai dar 32. Ou seja, agora o 32, ele foi subtraído de 5. Então, começou com... Olha que aqui começou com divisão. Aqui começou com subtração, né? Aí deu o resultado. Desculpa, subtraído de 5. Aí deu o resultado 27. Em seguida, esse 27 foi dividido por 3 e chegou no 9. Então, o mesmo 9, né? Que fica no meio aqui, né? O mesmo 9. Agora, eu multiplico por 3. Eu multiplico por 3 para voltar para o 27. E, finalmente... Opa, foi mal aqui. E, finalmente, eu somo com 5 para voltar para o mesmo 32, que é a raiz, que é a solução. Ou seja, o conjunto de solução dessa equação é o número 42. O conjunto de solução da esquerda e o da direita, o conjunto de solução é o número 32. Espero com isso ter esclarecido essa questão da mudança de lado, tá? Outra situação de uma equação mais complicada é quando a incógnita aparece mais de uma vez. Veja que a mesma incógnita x aparece aqui na esquerda e na direita. Então, obviamente, a ideia central é que termos semelhantes têm que estar do mesmo membro da equação, para podermos efetuar a adição e subtração. Vale frisar que quando eu somo 2 mais 3, essa adição só faz sentido se os objetos tiverem a mesma natureza. Por exemplo, 2 carros mais 3 carros dá 5 carros. Agora, se eu somar 2 carros mais 3 laranjas, eu não sei fazer essa conta. Então, a mesma natureza é fundamental para a adição. Então, a ideia vai ser semelhante. Então, nós temos um termo com x, então eles vão passar para o mesmo membro. No caso, eu vou escolher o primeiro membro. Então, eu vou permanecer com 8x aqui no primeiro membro, e o 3x que está no segundo membro eu trago aqui para o primeiro membro, né? Com a operação inversa, a adição fica a subtração. Já os termos que não têm letra, eu vou deixá-los no lado direito, no segundo membro. O 13 já está, não preciso fazer nada com ele, preservo ele, mais 13. E o menos 7 que está subtraindo passa para cá, mais 7 com a operação inversa. Lembrem sempre de mudar de lado com a operação inversa. Agora fica fácil. 8 vezes uma coisa menos 3 vezes essa coisa vai dar 5 vezes essa coisa. A coisa, no caso aqui, é o x. Então vai dar 5x. 13 mais 7 vai dar 20. 20, o 5 está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, o valor daqui é 4. O conjunto de solução dessa equação é formado pelo número 4. Então, a incógnita apareceu mais de uma vez, faça isso. Quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro. Ou seja, quem tem letra para um lado, quem não tem letra para o outro, se só tiver um tipo de letra, tá? Indo agora para a próxima tela, que deve ser a última equação a ser resolvida. Como é que a gente resolve uma equação que tenha mais de um denominador? Veja que aqui tem
denominador 6, denominador 4, denominador 3. Então, está aqui uma equação. Muitas pessoas olham para essa equação já assustadas. Aí, professor, tem fração, não sei resolver. Veja que também tem o caso anterior, letra de um lado e letra do outro, né? Pronto, então esse é o caso mais complicado até agora. E a ideia central foi falada na aula 3, né, pessoal? Toda vez que tem frações com denominadores diferentes, a gente precisa achar frações equivalentes às originais e que tenham um mesmo denominador, para que a gente possa comparar. E a forma de encontrar o menor denominador possível é fazendo o MMC. Então, no caso aqui, o MMC dos denominadores 6, 4 e 3. Então, a gente faz o MMC, aqui divide todo mundo aqui, todos não, os que são divisíveis por 2, o 3 é por 2 e o 4 é por 2, o 3 não é, então repete. Agora, por 2, mais uma vez, apenas o 2 é divisível por 2. E, finalmente, tem dois caras aqui divisíveis por 3. Na hora que dá todo mundo, 1 acaba. E o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, é a multiplicação dos fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O que quer dizer que o novo denominador de todas essas frações deve ser quem, pessoal? Deve ser o número 12. E aí nós vamos achar as frações equivalentes. Aí agora, 12 dividido por 6 vai dar 2. 12 dividido por 4 vai dar 3. 12 dividido por 3 aqui vai dar 4. E aqui tem um denominador 1, né, pessoal? Aqui tem um denominador 1. Então, se eu dividir por 12 por 1 vai dar 12. Então, faz agora as multiplicações. 2 vezes 5x vai dar 10x. 3 vezes 1 vai dar 3. 12 vezes 3 vai dar 36. E, finalmente, 4 vezes 2 vai dar 8. O que eu quero dizer com isso? Que a fração, por exemplo, 3/12 é equivalente à fração 1/4. Então, eu fiz um mecanismo de frações equivalentes. Ainda, lembrando da aula de fração, quando você tem duas frações com o mesmo denominador, você conserva o denominador e soma os numeradores. Então, transformei essas duas frações em uma só. Fiz isso do lado esquerdo, vou fazer a mesma coisa do lado direito, que a subtração é a mesma regra da adição. Conserva o denominador e subtrai os numeradores. Aí agora, a gente percebe que essas duas frações são iguais. A fração da esquerda é igual à da direita. Elas já têm o mesmo denominador, que é o 12. Consequentemente, para que a fração da esquerda seja igual à fração da direita, esse numerador aqui tem que ser igual a esse. O que nos leva à equação 10x mais 3 igual a 36x menos 8. A boa notícia é a seguinte, que essa etapa daqui para cá e daqui para cá, e depois eu fiz aqui em 3 etapas, na verdade podia ter sido feito em uma etapa só. Como assim? Eu podia ter feito o MMC 12 e simplesmente ter multiplicado todos os termos da equação por 12. 12, se eu multiplicar o 12, essa aqui, se eu multiplicar essa fração por 12, aqui esse cara cancela com esse, e 2 vezes 5x vai dar exatamente já esse resultado aqui. Então, eu não precisaria passar por essa etapa nem por essa. Dá para escrever essa linha aqui direto. Eu só fiz aqui essa linha para deixar claro que ao fazer o MMC e ao fazer a multiplicação de todos os termos dessa equação pelo MMC, você vai gerar uma equação sem denominadores, o que é um belo de uma simplificação para a gente. Agora recaiu no caso anterior, ou seja, quem tem x para um lado, quem não tem x para o outro, então o 36 eu permaneço aqui e trago o 10x que está somando, trago para o segundo membro subtraindo. E o 8, que está no segundo membro, passo para o primeiro com a operação inversa, se está subtraindo, passa somando. Pronto, isso aqui vai dar 26x, igual a 11. Isolando a variável x agora, o 26, que está multiplicando, passa dividindo. Então, o conjunto de solução dessa equação é a fração 11/26. Eu posso transformar para decimal, que vai dar 0, alguma coisa, 0,4, talvez, não chega a 5, 0,5, tá? Pronto, então é isso, mostrado aqui mais um caso já mais elaborado.
E a aula chegou ao fim, pessoal, né? Chegou ao fim e esses são os exercícios que eu proponho que vocês façam, tá? Tem várias questões teóricas, perguntando os conceitos, mas tem questões aqui práticas, principalmente a questão número 8. E note que a coisa vai ficando mais complicada, né? E nós temos aqui o exemplo, o último exemplo aqui, M, mais complicado. Aqui uma questão de vestibular que caiu em 2003 e vale a pena entender que quem sabe, quem é amiga da álgebra, não vai ser enrolada por esse tipo de problema aqui que alguns gostam de utilizar e na internet é muito comum. Aqui estão as respostas de todas as questões, tá? Então você tira um print aí da tela e vai tentar fazer essas questões. Ok, pessoal? Então é isso. Vamos encerrar aqui a aula. Vamos encerrar o compartilhamento. Pronto, acho que vocês estão me vendo agora da tela inteira. Cumprimos nosso objetivo. Falamos o que é álgebra. Falamos algebrizar, é usar a álgebra. Então, como se algebriza. Falamos do objeto básico da álgebra, que é a equação. É um objeto que é uma igualdade. Então, para ter equação tem que ter igualdade, tem que ter letra. E fizemos uma analogia com a balança, uma analogia muito boa para a gente entender aquele procedimento de isolamento de variável, que é o isolamento padrão para se resolver uma equação de primeiro grau. E resolvemos vários exemplos, né? E os casos já um pouquinho mais complicados, tá certo? Espero ter ajudado aí a vocês. E vem agora a segunda parte dessa aula de equações de primeiro grau, onde eu vou falar de sistemas, tá? Ok? Um grande abraço e até lá.